Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Meu nome é Gabriel Fernando e sim, o Sociedade Z felizmente fez uma mudança e já não está a falar só sobre portais Bach. mágicos começaram a aparecer ao redor do planeta. Bach. A humanidade É decidiu mudança, claro. contra-atacar. Eu sei que um dia vou parar de fazer feras que react. aterrorizavam e colocavam a vida humana em risco. Assim, alguns humanos despertaram, eles se tornaram caçadores, os únicos capazes de entrar nesses portais e acabar com aquelas ameaças. Esses caçadores foram classificados por um sistema internacional, que ao analisar deram licenças para eles trabalhar com aquilo. Eles os dividiram em 7 classificações de Estavam poder, permitido. sendo o rank E a mais fraca e o rank S a mais forte. E na cidade Que de nem One Punch Man. One Punch Man também temos isso, onde tem na rank. Coreia do Sul, um jovem de rank E chamado Sun Jin-woo ostentava o título do caçador mais fraco do mundo. Porém, Uau! comparado a humanos comuns, ele tinha força e regeneração levemente anormais. Porém, se ele Ok. fosse comparado a outros caçadores, Então, seria é o mais vergonhoso. Era vergonhoso ele ser chamado de caçador. Ele se feria em portais fáceis, ele teve experiências de quase morte inúmeras vezes, porém aquela era a sua única fonte de renda. A Jin-woo experiência não de tinha talento vida. em outras áreas. A sua mãe era doente, sempre ficava internada Caramba. no hospital. E o trabalho de caçador o ajudava a custear as despesas do hospital. Assim, Jin-woo vivia a sua vida, até que Normalmente, um dia, num local de construção, sendo portal que caçadorzinho. abriu. Ele e outros caçadores foram chamados para lidar com aquela masmorra. Um era o Sr. Kim, o outro era a Bak, que chegava até lá, via o seu velho amigo e dizia... Era quem? Kim, o outro era a Bak, que chegava até Baki ou Barki? lá, via o seu velho amigo e dizia que fazia muito tempo que ele não aparecia. E pra fazer pois uma agora dupla, sua esposa né? estava grávida do seu segundo filho, então ele ficou dando atenção pra ela. Porém, agora ele precisou voltar, por mais que ele estivesse enferrujado, a E necessidade precisa de ninguém dinheiro. tinha falado mais alto. Falei que. Ele continuava a dizer que quando ele era ativo, suas habilidades já eram horríveis e agora estavam bem piores. Nessa hora, o Sr. Kim percebia que Jin-woo havia chego e todo mundo conhecia, galera. O Sr. Porque Kim era o se mais mostrava fraco. bastante gentil, até meio que preocupado com ele. Porém, junto disso, tinha uma sensação de pena. Ele dizia pra Bak que Jin-woo era o caçador mais fraco do mundo, o mais fraco do rank E. Ele se machucava em dungeons fáceis. Ele era provavelmente o mais fraco de todo mundo que estava lá. Caralho, isso, meu Deus. Isso chega pra você como. Você tem que ter uma mentalidade de pelo menos de pedra ou endurecida um pra. rei, uma curandeira e velha amiga de Jin-woo. Ela se mostrava bem preocupada, pois ele vivia se machucando. E ela em o missões curava. fáceis como aquela que eles iriam fazer. Ambos jogavam conversa fora até que o momento de entrar na dungeon chegava. Um homem chamado Song os chamavam. Ele explicava que aquela caçada era relativamente fácil. A galera não precisava se preocupar. Ele Ok. pedia para liderar a equipe. Rapidamente todo mundo topava, pois ele era o mais capacitado e de todo mundo ali. Provavelmente todos os tinha um quesitos. rank mais alto, né? A caçada começava, eles iriam entrar naquela dungeon. O Sr. Kim dizia para Jin-woo ficar atrás deles e para ele tentar não se machucar. Certo. Eles entravam e preocupado, Jin-woo seguia. Mal sabia ele que aquele dia a sua história Ia com o mudar mundo iria completamente. mudar. Oh, O tempo sabia. se passava e os homens que trabalhavam lá fora falavam sobre Jin-woo. Eles se mostravam preocupados, pois aquela dungeon era de rank D e eles sempre se machucavam nas bem mais fáceis que aquela. Porém, ele estava Imagina acompanhado, como é provavelmente tudo e como ficaria será. bem. Dentro da masmorra, Jin-woo já havia se ferido, a sua vida Ah. o curava. Porém, os outros caçadores, galera, lidavam com os monstros da dungeon de rank D com muita facilidade. Aquela dungeon seria concluída. O líder da equipe, Song, terminava de eliminar os monstros e explicava que cada monstro ao ser eliminado dava origem a um núcleo mágico. Núcleos esses que eram vendidos depois. Um núcleo de monstro de rank C, por exemplo, Era como se fosse tipo. Eles depois de ser derrotados ficavam armazenados uma quantidade bem numa generosa. coisa. Nessa hora, pessoal, o Jin-woo pensava, depois de tantos problemas e ferimentos, eu só consegui um núcleo mágico de rank E. É tão pouco, levando em consideração que eu coloquei minha vida em risco para obtê-lo. Ok. De repente, um dos caçadores dizia que tinha mais uma entrada naquela masmorra. Todos iam Calma, pra uma outra entrada e o dentro de líder uma dizia, entrada. um É núcleo ruim. duplo, então parece que isso realmente existe. Não faz Então, isso, criava uma volte. bola de
fogo e jogava para iluminar. Ele pra não ver o via caminho. final, porém o caminho estava limpo. Ele virava para a equipe e dizia que enquanto o boss, o monstro principal da masmorra, estivesse vivo, o portal para o mundo humano não se Continuaria fecharia. aberto. O portal ainda estava aberto, então significava que o Que boss ainda estava é um lá dentro monstro. com eles. Song continuava. Ele falava que o correto era contactar a guilda, uma associação Sim. de caçadores. Pra dizer, E olha, foi encontrado um buraco duplo e provavelmente precisamos de a ordem ajuda. deles. Porém, se eles enviassem outros caçadores, Eles iam os ser ganhos retirados, iriam né? diminuir, porque teriam ok. que dividir. Então uma proposta de votação acontecia. Os Vamos 17 entrar ou caçadores não? votariam se eles deveriam atacar o boss ou chamar outros caçadores para ajudar. E o que? 16 A ganância votavam, falou mais ficava alto. 8 a 8. Jinwoo teria que desempatar. Ele pensava, eu não tenho dinheiro suficiente. Em breve precisarei mandar minha irmã mais nova pra faculdade. Minha mãe Verdade, o que foi- tá doente. no hospital. Que eu Por vou causa fazer? da minha família, Preciso de eu dinheiro. preciso entrar nesse lugar. Jinwoo votava que topava entrar. Vamos, Eles porra! começavam a entrar e por muito tempo eles caminhavam. 40 minutos se passava. Jinwoo aproveitava para se desculpar com a sua amiga que havia Pelo votado para eles não ferimento, continuar. Ela dizia que tava tudo bem, o problema ali era ele. Ele já tinha se machucado, Essa menina tinha a mesma atitude da Sakura. quase morrido naquele dia. E Puta toda no vez céu, ela sua precisava filha da- curar. Porém, tava tudo bem. Ela dizia que se ele estava arrependido, ele poderia levar ela para comer alguma coisa qualquer dia. Porém, na mesma hora, eles se deparavam com uma porta gigante. Alguns se Uau. mostravam com medo do que teria ali dentro. Porém, eles não podiam sair de lá de mãos vazias. Fora que eles estavam com o Sr. Song, o líder deles. O E caçador provavelmente que se de destacava ranking entre os C. caçadores de rank C. Se ele não tivesse próximo dos 60 anos, diziam que ele poderia estar nas guildas grandes. Então, eles entrariam. Então, tudo iria suave. ficar bem. Ao abrir Mas- a porta, um salão oval com chamas azuis. Caralho. lotado de estátuas os aguardavam. Eles notavam que o salão estava vazio. Mas por que Aparentava tava estar vazio com abandonado há estátuas? muito tempo. As estátuas eram estranhas. Algumas seguravam armas, outras seguravam instrumentos. Jinwoo dizia que aquele ambiente era assustador. Era como se alguém estivesse olhando para eles. E observando Os de caçadores longe. pediam para ele parar de falar aquelas coisas, parar de ser negativo. Porque dava muito Porém, medo, galera, claro. Era difícil demais. Uma estátua gigante estava lá. Ela aparentava Chorando? estar olhando. Ela era mais assustadora que todas. Até parece que tá a Perguntavam se chorar, aquilo ali cara. Poderia ser o boss. Porém, eles diziam que era só uma estátua. Tudo ficaria bem. Eles começavam a vasculhar o salão, viam um selo mágico no chão e encontravam uma estátua escrita no idioma Dá pra ver que esse tipo tá parecido com Anjo da Morte, tá a ver? único. O Sr. Song conhecia tal idioma. Não ele leia. começava a ler. Não leia. Mandamentos do templo Cartenon. Primeiro, venere o Senhor. Segundo, louve o nunca Senhor. aprendem. Nessa hora, Não leia. A amiga de Jinwoo chamava. Ela dizia apavorada que a estátua gigante estava olhando para eles. O Sr. Song continuava a ler os mandamentos. Não leia. Terceiro, prove a sua fé. De repente, o ambiente era tomado por uma sensação estranha. Um silêncio Nunca- estranho aparecia. as pessoas não- O ar as ficava mais chamas frio, e o Sr. começou Song a iluminar. continuava. Aqueles que não seguirem esses mandamentos nunca retornarão vivos. Nessa Caralho. hora, a porta gigante se fechava. fechava sozinho e a preocupação começava a tomar conta da equipe. Como não? Em seguida, Sem começava comunicação. a rolar desunião, até que um deles decidia sair fora. Ele dizia: o boss, Provavelmente os vai ser o tesouros e o primeiro que a quer morrer. Que seja, vocês podem ficar com tudo. Eu Boa quero ir sorte. embora. Estou saindo fora. Porém, galera, ao tocar na maçaneta, Morreu. uma estátua se mexia. Com um golpe, o caçador era morto e a estátua voltava para sua pose de origem. Nessa hora, o What terror the tomava conta fuck? dos caçadores. Qual era o rank daquele que morreu? Era um caçador de rank D. Jinwoo pensava, mesmo não sendo forte, ele ainda era muito mais forte do que eu, um rank E. E morreu Mas que facilmente merda tá com- acontecendo aqui? Essa dungeon não era no máximo de rank D? Por que esse monstro é tão forte? O Sr. Song dizia, e se todas essas estátuas aqui se movem? Não me Aham. diga que aquela gigante faz a mesma coisa. Ah, Nessa provavelmente vamos amassar. Galera, Jinwoo se lembrava da sua amiga falando
e a estátua gigante tinha Ixi. olhado pra eles. Fudeu. Jinwoo olhava pra trás e o gigante o observava. Fudeu. O terror tomava conta dele Fudeu. e um flashback nos era mostrado. Jinwoo lembrava que ele passou por muitas situações de vida ou morte. Ok. Sua primeira missão, ele se separou do seu grupo, ele se perdeu. Em outras ocasiões, ele já foi acertado gravemente por um monstro de rank E. Ele ficou hospitalizado por semanas. Ele já ficou preso em uma dungeon e quase morreu de fome. Ele pensava, eu corri risco de vida, mesmo que todas aquelas E passou dungeons por fossem de nível tudo. baixo. Os outros trocam os núcleos mágicos por armas melhores para derrotar os E monstros talvez mais por fortes, dinheiro, conseguir algo cada assim. vez mais tesouros. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu sempre estive sem equipamentos. Comprar uma espada barata só resultaria nela quebrada rapidamente. E eu morrer Se lembrava rapidamente. que as pessoas o viam A dificuldade, né? Ou fazer ou não fazer. como Chacota, o caçador mais fraco do mundo. Esse era o seu apelido. Tinham ele como inútil, mas ele não parava, mesmo sem dinheiro, com tênis rasgados, sem itens, Ele voltava, precisava, se machucava, cara, ele precisava. E ele seguia em frente. Por mais que ele pudesse morrer, ele sentia que aquelas situações iriam preparar ele para o pior. O flashback acabava e ao ser olhado pela estátua, Jinwoo gritava para todo mundo ir para o chão. Um ataque era carregado e disparado pela estátua. O chão era rasgado. Alguns morreram nesse processo, porém se não fosse Jinwoo, todo mundo ali estaria morto. O líder Song mandava todo mundo se manter naquela posição. Ele entendia que ao se levantar, a estátua gigante iria atacar. Todos acatavam a ordem e o Sr. Song ia até Jinwoo. Ele dizia que Junhee não lidava bem com cenários de medo. Ok. E é por isso que mesmo ela sendo uma curandeira de rank B, ela optava em participar de missões básicas, missões simples. Porém, hoje eles foram enganados. O nível daquele lugar estava... Provavelmente estava num nível alto. Porque você começa, tipo, só tinham que explorar aí e chamar alguém. Mas não, se atreveram e foram pra lá. Filha da puta. Porém, eles precisavam sair de lá. O Sr. Song continuava. Só aqueles que se moveram morreram. Todos que te escutaram estão vivos. Como você sabia que isso iria acontecer? Não sei. Jinwoo dizia que de repente tudo aparentou ficar perigoso. E ao olhar para o Sr. Song, ele percebia, galera, que o braço do seu líder tinha sido arrancado. Ele estava sangrando. Meu Deus. Mesmo sem braço, Song dizia que estava tudo certo. Ele só pedia para ajudarem ele a estancar o sangramento. E ele perguntava, qual rank você acha que a gente tá enfrentando aqui? Jinwoo dizia não saber, ele nunca esteve em missões de níveis além do D. O Sr. Song dizia que ele já esteve em missões de nível B por uma ou duas vezes. Ok. Mesmo lá, não existia monstros daquele calibre. Aquele ali é um nível... Não, esse ou algo assim, é um nível... Eu falei. Ele lembrava dos mandamentos do templo de Cartenon nessa hora, galera. E ele sabia que o caminho era aquilo ali. Primeiro, eu falei, não leia, nunca sabe, não leia. Esse parece um anjo da morte. Não tá a ver o anjo da morte? Louve o Senhor. Terceiro, prove a sua fé. Aqueles que não seguirem esses mandamentos nunca retornarão vivos. Jinwoo dizia, o Senhor provavelmente é aquele lá, aquela o que tá de olho. Nessa hora ele contava que os portais apareceram no mundo há 10 anos atrás. Com isso, os caçadores surgiram. Porém, um caçador não consegue ficar mais forte. O seu nível é o mesmo de quando ele desperta. E ele passou por isso. Ao se tornar um caçador de rank E, ele pertenceria a esse rank o resto da sua vida. O resto da sua vida e nunca mais evoluiu. Superior à grande média humana, comparado a outros caçadores, ele era ridículo. A diferença era grande demais. Caçadores esses que receberam o poder de atravessar os portais e destruir os monstros. Eles fizeram disso a sua profissão. Eles se chamavam de caçadores. E às vezes, atrás de um portal, pode haver um sinistro, desesperador e insano monstro que apareceu do nada. E ali agora, isso estava ocorrendo. O Senhor... Meu Deus, porque não se sabe se esse cara é de que nível. E quanto menos informação você tem, mais assustador fica. O que a gente pode fazer? Eu trouxe 3 curandeiros, porque eu achei que essa missão seria fácil. Porém, um foi brutalizado a ponto de não sobrar nada. O outro está em estado de choque. Junhee está em pânico, a ponto de travar. Eles deveriam ficar parados e esperar ou correr quando eles tivessem oportunidade. Nessa hora, galera, um caçador se levantava e dizia, eu não vou morrer assim. E foi dizimado. Eu juntei a uma guilda grande, então eu não posso morrer aqui.
Ele se preparava e dizia: Queria "É atacar isso, ou contra-atacar?" eu consigo. Se acontecer algo de errado, eu confio na minha velocidade." Ok. Ele disparava em alta velocidade, mas ao chegar perto da porta, a estátua Zoom. gigante olhava, todo mundo gelava e o homem era incinerado num raio de luz. Caralho. O pavor novamente tomava conta da equipe. Aqueles monstros poderiam matá-los quando quisessem. Na Porém, velocidade eles da não luz. matavam. O que estava acontecendo ali? Sim, provavelmente são os 3 mandamentos. Mesmo tendo poder para isso, um padrão era detectado, era diferente de monstros que eles estavam acostumados, que atacavam cegamente qualquer um que estivesse na sua frente. A estátua guardiã, por exemplo, ela atacava quem se aproximava da porta, a matava. gigante, ela disparava raios Quem se em pessoas mexia. que se moviam. O Mas padrão por quê? já tava na cara deles desde quando eles chegaram. Os mandamentos de Cartenon tinham que Eu ser falei, seguidos. os O 3 primeiro mandamentos. era para venerar o Senhor. Para Os- entender o que acontecia, galera, Jinwoo começava a se levantar de pouco a pouco para ver o que a estátua iria fazer. De repente, Se é uma ela reação, olhava, ok. ele gelava e já se abaixava. Jinwoo entendia que ela só realizava o ataque a partir de uma certa altura, mas o primeiro mandamento precisava ser seguido, Ele mas gritava: como? "Curvem-se para a estátua, o senhor daquela masmorra." Venerar o Senhor é para literalmente se curvar e venerar ele. É o primeiro Todos veneravam, mandamento. a estátua olhava e um silêncio apavorante tomava conta do salão. Ok. De repente, ela sorria. A preocupação Caralho. tomava conta dos caçadores. O que Filha iria da acontecer ali? puta. Um tempo se Que olhar assustador dessa estátua. passava e Bak, um dos caçadores, se levantava e falava: "Olhem, os ataques cessaram." Então, Não todo se mundo mexa, levantava. Porém, galera, nessa hora, Jinwoo sentia que tinha algo estranho. Ainda não tinha acabado. Faltava os A outros estátua 2 mandamentos. começava a se erguer. O salão tremia. Todos se perguntavam: teremos que enfrentar isso? A estátua começava a andar e Jinwoo dizia: "A segunda regra é louve o Senhor." Mas Essa como? tem que ser a solução. Um dos caçadores interrompia e dizia: "Eu era membro do coral da igreja. Ok, Se for então para orar provavelmente e cantar, vamos eu cantar alguma consigo. coisa." Deixem comigo." Ele começava a orar. Uma oração começava a ser entoada, enquanto a estátua começava a chegar perto. Jinwoo se apavorava. O sorriso da estátua ficava mais e mais sinistro. Caralho. Aquele homem estava orando pro Deus errado. Eita Um pisão porra! Filha da puta, e qual seria a oração Ele certa? era esmagado, todos corriam apavorados. Os que ficavam parados também eram esmagados. O Senhor Song falava para todo mundo se separar. Bak se lembrava da sua esposa grávida do seu segundo filho. Qual era a pedindo oração pra ele certa? achar um emprego mais seguro. Ele precisava Se sobreviver fudeu. por sua mulher Sim, e e filho. por seu filho. Ele chegava próximo de uma estátua e nessa hora, galera, um corte acontecia. Bak era fatiado no meio. Jinwoo pensava: Tá porra. "Louve o Senhor, só pode ter brincadeira. Como vou louvar um Deus desse? Isso Como e qual é oração? um demônio. De um lado os guardiões atacam, do outro tem a estátua colossal. Então como? Os guardiões só atacam quem chega perto deles." Verdade. Ele começava a olhar, galera, e observar a situação. Ele continuava: um machado, uma lança e uma espada. Ele olhava para o outro lado e dizia: um Meu martelo, braço. um mangual, um arco e um instrumento. Peraí, um instrumento? Será Ah, essas uma estátuas com flauta ou algo instrumentos atacam? assim? Jinwoo Não. gritava para aqueles que sobraram ir até as estátuas com instrumentos. Ao chegar perto delas, uma música começava a ser tocada. As estátuas com instrumentos não atacavam. Ele entoava cada música. Um ia até uma estátua e o alívio Ok. de estar vivo era imenso. Mas E faltava os caminhas um chegavam no mandamento. lugar. E o que acontecia, galera? A estátua não tocava. Deveria ser What porque the eles fuck? estavam em dois. Então, Um Jinwoo tinha que deixava sua morrer. amiga e saía correndo para o outro lugar. De repente, A estátua tava a gigante perseguir. olhava. Num instante, um pisão chegava. Por muito pouco, Jinwoo conseguia sair. Porém, ele parava na frente de uma estátua com um escudo. Caralho. A estátua atacava. O sangue jorrava. Ele começava a se arrastar, procurando o instrumento. Ele pedia: se existir mesmo um Deus, por favor, me ajude. Jinwoo se sentia segurando, galera, um pequeno fio entre a vida e a morte. Um fio que estava prestes a se What the romper. fuck? Porém, de repente, ele chegava na estátua e ela começava a cantar. Os ataques cessavam, porém, Por enquanto. ele tinha perdido a sua perna.
Ao perceber que os ataques cessaram, Ju-Hei ia até ele e começava a curar, a fim de mantê-lo vivo. Um tempo se passava e ela continuava, até que sangue espirrava de seu nariz. Caramba, ela não tinha também mais tava... energia, porém agora Jin-Yu iria sobreviver. Faltava o último dizia, mandamento. 17, sobraram 6. 2 estão gravemente feridos. É um azar você ter perdido o seu braço, Sr. Song. Porém, tudo isso aqui é culpa sua. Foi sua decisão apressada como líder que nos trouxe aqui. Verdade, então, tem que assumir a responsabilidade. Ao sairmos daqui. O Sr. Song concordava e de repente a estátua colossal começava a se mexer. Ela faltava um braço mandamento. E um altar se levantava. Jin-Yu dizia que aquele altar era similar aos antigos, onde sacrificavam seres vivos ao seu deus. Vacas, porcos, ovelhas, crianças, coisas assim. virgens e etc. Meu Deus, que Deus é esse do caralho? O último mandamento era: prove a sua fé. Possivelmente, esse era o último teste. Nessa hora, o Sr. Qin materializava uma espada com a sua magia. Pra Ele quê? dizia, Pra atacar? se é pra Você é idiota, alguém, cara. esse alguém é o Sr. Song, o líder da equipe. Afinal, ele que nos trouxe até aqui. Então ele que Seu tem que amigo pagar. Bak, que tinha esposa e 2 filhos, foi cortado ao meio. Outras 10 também morreram. Ele perguntava: você havia concordado em assumir a responsabilidade? E agora? Então vamos lá, prove. Nessa hora, galera, Jin-Yu tentava parar aquele papo, porém era inútil. O clima tava pesado demais. Então, Song topava, ele seria sacrificado pelo bem de todos. Ele começava a andar e Jin-Yu pensava, mas não é culpa dele. Nós votamos pra vir até aqui. É covardia dizer que a culpa é dele. Song chegava no altar e nessa hora o inesperado acontecia. Uma chama acendia. Todos ficavam confusos, o que tinha acontecido ali? Jin-Yu olhava e pedia para alguém o ajudar a ir até o altar. Ele era ajudado por 2 caçadores e ao chegarem lá, mais 3 chamas acendiam. Jin-Yu perguntava: mas o que é isso? Aqui, será que virão nos salvar? O Sr. Song dizia que Não hoje sei. marcava o 7º dia que o portal se abriu. Esse prazo era o limite para o portal se abrir totalmente para o mundo lá fora e os monstros iriam conseguir sair para o mundo humano. Caralho. Por causa do tempo curto, se eles falhassem, aquele monstro gigante sairia iria e destruir, matasse todo Jin-Yu mundo. dizia para todo mundo ir pro altar. O teste possivelmente só iria começar quando todos estivessem lá. Meu Deus. Todos entravam, as chamas acendiam e a porta se abria. Porém, na mesma hora, galera, as estátuas guardiãs começavam a andar em direção ao altar. Todos ficavam preocupados e eles notavam que ao tirar os olhos das estátuas, eles se moviam mexiam mais ainda. Então encarar ela, será que seria a solução? Não sei. Uma das caçadoras não conseguia olhar. O desespero tomava conta dela e ela saía correndo. Todo mundo se preocupava com o que iria acontecer com ela. Porém, ela saía sem qualquer resistência, ela não teve problema algum. Mas ao sair do altar, morreu. A porta havia se fechado um pouquinho, uma chama vermelha havia se apagado. E todos percebiam que as chamas azuis começavam a se apagar com o tempo. Aquela porta deveria ser uma armadilha, não podia ser tão fácil assim. Jin-Yu pensava, quando as chamas vermelhas apareceram, a porta se abriu. A cada chama vermelha que apaga, a porta fecha um pouco. Então, a porta irá se fechar se todas as chamas vermelhas se apagarem. Prove a sua fé. Significa que mesmo ao terror e perigo, você... com tentações, você mantém a sua fé. Porém, galera, será que todos pensam assim? A ceder à tentação. Outro caçador saía. Jin-Yu falava pra ninguém sair mais de lá. Mas estava difícil. As pessoas que sobraram era o número certo pra conseguir olhar pra todas as estátuas e elas não atacar. Eles precisavam ficar encarando até que todas as chamas azuis se apagassem. As azuis eram um contador. Provavelmente, todo mundo iria poder sair de lá quando as chamas apagassem. Nessa hora, galera, o Sr. Qin dizia que ele poderia também se render e foi. Mas se a porta se fechar, ficariam para sempre lá. Você tem certeza que você tá certo? Ele também não sabe, indeciso. Galera. Ele não tinha certeza. E o Sr. Qin continuava: eu nunca achei que alguém fraco como você teria utilidade. Eu sempre te menosprezei. Nunca esperei nada de você. Muitos morreram nesse salão, mas os que estão vivos sobreviveram graças a você. Ao teu conhecimento de alguém fraco. Com lágrimas, o Sr. Qin continuava: porém, eu também tenho família, eu não quero morrer aqui. Me desculpem. O Sr. Qin, galera, saía correndo pra fora. Mais uma chama se apagava e as estátuas voltavam a andar. Jin-Yu pensava: não me faça rir.
Você fugindo daqui só irá resultar na nossa morte. A porta se fechava mais um pouco e o Sr. Song dizia: vocês deveriam sair daqui. Vocês têm muitos anos pela frente. Futuro. Então vão embora. Se uma pessoa ficar no altar, a porta não vai se fechar por completo. Ele falava só que é impossível, porque quem tá difícil perdeu a perna. Se levantar, as pernas dela falhavam no Bamba. momento. Ela não conseguia sair de lá. Ela tinha gasto energia demais com Caramba. Então E agora? O caçador mais fraco do mundo Tinha que falava: ficar e saiam sacrificar. vocês. Alguém tem que tirar Ju-He daqui. E esse alguém não sou eu. Afinal, galera, ele tinha perdido a sua perna. Então seria Sua quase amiga se impossível recusava ajudar. E ele a interrompia, dizendo que prometeu pagar a ela um jantar. Ele dava seu número mágico sacrifício e dizia: esse. coma você primeiro, eu pego o meu troco quando eu voltar. Tá. Ju-He chorava e começava a se recusar, Adeus. galera. Porém, nessa hora ela era nocauteada pelo Sr. Song. Jin-Woo agradecia e pedia para ele cuidar dela. Os Tá. dois começavam a sair do altar, passavam pela porta E a porta se Jin-Woo fechava. pensava: É graças o meu a fim. Deus, pelo menos eu sou o único que E vai posso morrer. morrer em paz. Eu iria ao menos fazer um seguro de vida se eu soubesse que isso iria acontecer. Ele olhava pro lado, via uma espada e a pegava. Seus olhos enchiam de lágrimas. E ele pensava: Vou morrer já que tudo aqui, mas acabou vou morrer eu pelo lutando. menos vou levar um monstro comigo. As estátuas se aproximavam. Uma se preparava e atacava. Jin-Woo era perfurado no meio naquele instante. A estátua pegava, subia a lança e abria o seu tronco no meio. O sangue caía e Jin-Woo começava a pensar enquanto agonizava: É eu o meu não fim. quero morrer. É claro que não tá tudo bem eu ter ficado aqui. O que eu quis dizer com estar agradecido? Pro inferno todo mundo com essas traições. Eu também tenho família. Eu também não quero morrer. Feliz em ser o único a morrer. Pare Que de porra mentir é para essa? si mesmo. A estátua preparava o ataque Pra dar o e ele último pensava: como eu queria ter mais uma chance. É, O corte só mais acontecia, mas nessa hora algo estranho ocorria. Será que é a como outra se estátua? o sistema tivesse parado a realidade. Um aviso aparecia à frente de Jin-Woo. Você completou todos os requerimentos necessários para essa estar... missão secreta. Uau. A coragem do fraco. Jin-Woo não entendia nada. Nem eu. O que era aquilo? What Da the onde fuck? aquele som estava vindo? Outra Qual mensagem missão, aparecia. Você adquiriu o direito de se De um- tornar um jogador. Você aceita? Jin-Woo ficava confuso. What the fuck, e outra cara? mensagem surgia. E Você tá não quase possui no muito fim. tempo restando. Aceita. Caso recuse, seu coração irá parar de bater em 0,02 segundos. Você aceita? Jin-Woo aceitava e outro aviso surgia. Bem-vindo, jogador. Ele começava Caralho. a despertar. O E se maluco restaurar? surgia e Jin-Woo acordava num hospital. What the se vocês querem ver fuck, Solo cara? Leveling inteiro aqui no canal, vai depender totalmente do apoio What de the vocês. fuck, Então porra? já sabem, arrebentem esse like aí. Ah, e eu não, vou indo eu nessa. já Espero deixei. que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Caralho. Eu já deixei o teu like. É bom que você deixe o teu like, porque eu vou deixar o link lá